Olá! Hoje estaremos lidando com o que nós denominamos de reported speech ou discurso relatado. Discurso relatado é uma estrutura que inclusive existe no português igualmente e o objetivo dela é nos permitir dizer o que alguém nos disse. Algo bem simples. Vamos então ver aqui na prática como é este processo. Quando queremos contar a alguém o que outra pessoa nos disse, podemos usar tanto a fala direta, palavras, portanto, exatas e entre aspas, quanto a fala indireta, também chamada de fala relatada, e que é o nosso foco aqui. Essa segunda variante é a mais comum. Então vejamos essa sentença inicial. Liz said, I work as a nanny. A Liz disse, eu trabalho como uma babá. Isso é o discurso direto. Usamos então aqui as aspas para dizer a fala da Liz. Agora, a forma relatada. Liz said that she works as a nanny. A Liz disse que ela trabalha como uma nanny. Aqui temos um discurso relatado. Portanto, definitivamente podemos dizer que o discurso relatado é a forma mais comum, pois definitivamente vemos essa segunda forma aqui bem mais frequentemente do que a primeira. Na fala relatada, o verbo relatado pode permanecer no presente simples se as palavras ou ideias que estão sendo expressadas são verdadeiras, são ainda presentes ou simplesmente são hábitos sempre feitos. Então vejamos aqui. Pam always tells me that she's going to get a gym membership. Ou seja, a Pam sempre me diz que ela irá se tornar membro de uma academia. Pois bem, perceba que então, aqui já que estamos falando sobre algo que é presente, que sempre ocorre, ainda agora e hoje, temos a forma relatada dessa sentença no presente simples. Pam always tells me. Ok? Tendo isso em vista, se algo não é mais verdade, portanto é passado, há uma mudança no tempo do discurso relatado. Isto pode acontecer, portanto, de várias formas. Quando estamos falando de uma sentença que é inicialmente, ou uma ideia que inicialmente está no presente simples, e depois vamos nos referir novamente a ela como algo passado, o discurso relatado sai do presente simples e vai para o passado simples, como nós na realidade temos aqui. Mudança de tempo verbal, discurso direto. I like this movie. Fato atual. Agora, discurso relatado. She told me that she liked that movie. Ou Kate told me that she liked that movie. Ela me disse que gostou do filme. Então, estamos agora nos referindo a algo que já faz um certo tempo que ocorreu. E, portanto, ao invés de utilizarmos o presente simples, usamos o passado simples. Tudo bem? Tendo isso em vista, essa dinâmica de mudança de tempo verbal, quando estamos saindo do discurso direto para o discurso relatado, quando estamos nos referindo a algo que ocorreu já há um certo tempo, ocorre em vários contextos. Vamos ver os outros aqui. I'm working on the important project. Eu estou trabalhando no projeto importante. O formato no discurso relatado, terceira pessoa, portanto, é Jim said that he was working on the important project. Jim me disse que estava trabalhando no projeto importante. Ação passada, relatada, no discurso relatado. Então, sai do presente continuous e vai para o past continuous. Discurso direto. We bought a house. Discurso relatado. The Smiths said that they had bought a house. Saindo, portanto, do past simple e indo para o past perfect. Um outro elemento aqui. I have known Mr. Olaf for ages. Discurso direto, present perfect. Discurso relatado, Peter claimed that he had known Mr. Olaf for ages. Então veja a mudança de estrutura no discurso relatado. Mais exemplos. I have been waiting for you for an hour. Discurso direto. No discurso relatado, Mike complained that he had been waiting for you or for me for an hour. Temos então aqui a mudança do present perfect continuous para o past perfect continuous. Perceba então que as estruturas de certa forma se mantêm. Elas somente saem do presente e vão para o passado. Continuando. Past continuous. We were working day and night. Past perfect continuous. They told me that they had been working day and night. Perfeito. Então, past continuous para o past perfect continuous, saindo do discurso direto para o relatado. Um outro exemplo. I will see you tomorrow. Discurso relatado. Andrew told me that he would see me the following day. Então, perfeito. Saindo do will, indo para o would. Andrew me disse que ele me viria no próximo dia.
Um outro exemplo, can you open this jar? Se torna no discurso relatado, Betty asked me if I could open that jar. Could. Saindo do can e indo para o could. Discurso direto para o discurso relatado. Observe que também precisamos alterar as expressões de tempo e de lugar e, igualmente, os demonstrativos presentes na sentença quando a tiramos do discurso direto e a colocamos no relatado. Então, today se torna that day. Now se torna then. Yesterday se torna the day before. Days ago, days before. Last week, the week before. Next year, the following year. Tomorrow, the next or following day. Here, there. This, that. These, those. Ou seja, esses são pequenos detalhes que se modificam na sentença quando simplesmente estamos saindo do presente, indicando algo que alguém nos disse, portanto, expressando no passado. Ok? E na forma relatada. A estrutura de uma sentença relatada depende se estamos relatando uma declaração, uma pergunta ou uma sentença imperativa, ou seja, um comando. Vamos ver aqui. Declarações consistem em uma cláusula relatório, ou seja, você especificando quem lhe disse o que você vai dizer que foi dito, e a cláusula relatada, ou seja, o que de fato foi dito. E quando nós temos isso, começamos com that. Tudo bem? Então vamos ver aqui esse exemplo. My sister told me, cláusula relatório, that she wanted to move to China for a year. Agora temos aqui, logo depois, a cláusula relatada. Perfeito. Se nós tivéssemos aqui em um contexto mais informal, poderíamos muito bem dizer My sister told me she wanted to move to China for a year. Perfeito. Mas já que aqui estamos tentando simplesmente escrever da forma mais neutra / formal possível, My sister told me that she wanted to move to China for a year. Ou seja, minha irmã me disse, cláusula relatório, que ela queria mudar para a China por um ano. Cláusula relatada. Igualmente, quando estamos falando de perguntas em um contexto de cláusulas, ou não de cláusulas, mas de discurso relatado, quando temos perguntas yes ou no, ou seja, de respostas diretas e, portanto, perguntas diretas, e perguntas com or, portanto, mostrando, ou ao menos nessas perguntas sendo expressadas múltiplas opções, essas perguntas, num contexto de cláusula relatada, consistem de uma cláusula relatória e uma outra cláusula começando com if ou whether. Observe que a cláusula relatada não retém a ordem de palavras nas perguntas. Ou seja, perceba que normalmente quando você tem perguntas em inglês, existe uma inversão, não é? Quando estamos falando de discurso relatado, perguntas neste formato não invertem nada. Então, vamos ver aqui na prática. My boss asked me if ou whether I had written the report on Thursday. E o if e o whether têm exatamente a mesma ideia aqui. Tudo bem? São só sinônimos. My boss asked me if I had written the report on Thursday. Ou seja, o meu chefe me perguntou se eu tinha escrito o relatório na quinta-feira. Você pode dizer que if é uma forma mais norte-americana de estruturar essa ideia e whether é uma forma mais britânica. Tudo bem? Mas ambas são válidas e iguais e você pode utilizar sem problemas. My boss asked me if or whether I had written the report on Thursday or Friday. Então, definitivamente, temos aqui a exata mesma estrutura, agora só com o or na sentença. Sem problemas, nada muda, simplesmente temos aqui os dois exemplos de perguntas relatadas. E perceba que nas perguntas relatadas, definitivamente não há ponto de interrogação, não há inversão, é aquela sequência de if ou whether, mais sujeito, mais verbo. Tudo bem? Ainda continuando nesta dinâmica de perguntas, perguntas com WH consistem em uma cláusula relatório e uma cláusula relatada, começando com palavras com WH. Palavras com WH é somente uma forma mais informal de nos referirmos a perguntas ou sentenças que expressam a ideia de perguntas
com palavras envolvendo who, what, when, where, why ou how, ou seja, perguntas que começam, ou essas palavras aqui todas começam com WH e, portanto, é isso que nós temos como referência quando nos referimos a uma pergunta com sendo uma pergunta com WH. E observe que também neste caso, no caso com perguntas WH, não há nenhuma retenção na ordem das perguntas, no sentido de que não há, portanto, inversão, não é? Não há nenhuma modificação, não simplesmente há nada, como inclusive ocorreu aqui, tudo bem? Então, tendo isso em vista, vamos ver aqui. Jack wanted to know what happened to our colleague. E, igualmente temos o outro exemplo, the police was investigating who lived in that building. Então, perceba que temos what e who, que são aquelas palavras WH, e depois seguindo a mesma sequência. Tudo bem? Perfeito. Com isso dito, temos aqui por último o último contexto em que vamos estar abrangendo cláusulas não cláusulas, mas na realidade o último contexto em que estaremos abrangendo aqui discurso relatado, que são os imperativos. Os imperativos consistem em uma cláusula relatório e uma cláusula relatada começando com not, to, mais verbo no infinitivo. Então vejamos. My mom told me not to come home very late. Você então aqui tem um imperativo negativo que tem not. Quando não é negativo, não tem not, é somente to. Como temos aqui. She asked me to buy some bread. Então, a cláusula relatória, ou seja, a cláusula que especifica quem disse o que, é expressada e logo depois tem a cláusula relatada, ou seja, o que foi dito, e ela começa com to. O to é o elemento que conecta a cláusula relatória com a cláusula relatada. Perceba o to aqui bem no meio do My mom told me not to come home very late. Igualmente temos o to aqui no meio de She asked me to buy some bread. Ok? Perfeito. Então, tendo isso em vista, temos aqui o que nós denominamos de discurso relatado. Muito obrigado.